Ó, e depois de meses sem comprar 1 quilo sequer de soja dos Estados Unidos, a China, o maior consumidor de soja do planeta, anunciou que fechou um acordo com o governo americano e Donald Trump para comprar até 12 milhões de toneladas de soja americana ainda este ano. Quem explica a decisão chinesa e eventuais impactos para os sojicultores brasileiros é Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. Bom dia, Luiz. É uma boa notícia para os americanos, mas talvez nem tão boa assim para os sojicultores brasileiros, né? Bom dia. Olá, Naka, bom dia. Antes de mais nada, te parabenizar, né, pela eleição aí de como o jornalista mais admirado de economia do Brasil, merecidíssimo. Obrigado. É admirado por nós aqui do AgFeed, gostamos muito de você e sabemos que você tem contribuído muito aí para a cobertura, para explicar a economia, né, obrigado, querido. do país todo e tal. E a gente tenta fazer a nossa parte aqui com o agronegócio. Né? E com louvor, faz muito bem. Então, essa decisão anunciada aí pelo governo americano, sobretudo, né, de que os chineses devem comprar 12 milhões de toneladas até o final do ano, causou muita surpresa, não tanto pelo fato dos chineses voltarem a comprar, como você disse, né, eles ficaram vários meses, em torno de 5 meses, sem comprar 1 grama de soja e tal, mas, sobretudo, pelo pouco tempo que falta até o fim do ano, né, para comprar tanta soja. E também para o que fazer com tanta soja, né? Já que enquanto não comprava dos Estados Unidos, os chineses compravam e abarrotavam lá os seus silos do produto vindo do Brasil e da Argentina. E uma informação divulgada hoje, de manhã, cedinho, pode explicar, pelo menos parcialmente, como é que os chineses estão fazendo para equilibrar essa demanda, essa oferta maior que vai ter internamente lá, e sobretudo, Naka, porque é um momento em que o mercado interno chinês não está tão aquecido, tem gerado excedentes lá de produtos como óleo de soja. A agência Bloomberg teve acesso a alguns dados alfandegários chineses e nesses dados ficou claro que o que não está sendo consumido pela população do país, os chineses estão dando um jeito de exportar e em grandes quantidades. O caso do óleo de soja é o mais emblemático. As vendas externas de óleo de soja da China atingiram em outubro passado uma marca histórica de quase 71 mil toneladas. Se forem somar aí os 10 primeiros meses do ano, chegaram a quase 330 mil toneladas. Isso significa praticamente o triplo do total exportado pelos chineses em 2024, ou seja, a indústria chinesa lá de esmagamento, soja, processamento de soja, que é muito forte e costuma ter uma demanda muito grande do mercado interno, como não tem essa demanda, está dando um jeito de fazer escoar essa produção para outros países. E essa soja adicional vinda dos americanos vai aparentemente tendo justamente esse destino. A estratégia, né, como você disse, agrada muito os americanos, eles de fato têm registrado aí nos últimos dias, últimas semanas, um aumento da demanda das esmagadoras asiáticas. Somente na semana passada foram embarcadas lá nos Estados Unidos 1,6 milhão de toneladas de soja, ainda é pouco, né, dentro daquela meta de 12 milhões de toneladas até o final do ano, mas já é um recorde ali histórico de uma semana só, nunca tinha sido feita uma compra tão grande. Bom, aqui na América do Sul, a gente deve ter muita atenção com isso, porque além de recolocar a soja americana aí na mesa de negociações, né, isso sempre pesa nas cotações do produto brasileiro, embora, né, a gente tenha momentos diferentes de comercialização, a soja americana é comercializada numa época do ano, quando nós estamos aqui na entre-safra, quando entra a safra brasileira, os chineses de fato vêm fazer as aquisições por aqui, mas além do grão, né, como eu disse, os chineses estão inundando o mercado aí com alguns produtos relevantes e com maior valor agregado, né, como esse do óleo de soja. O maior destino do óleo chinês tem sido a Índia,
que é justamente o maior importador mundial desse produto, né? O China e a Índia nem sempre se entendem muito bem, mas nesse aspecto, mais recentemente, eles têm conseguido conversar melhor, as relações comerciais melhoraram, e os chineses, para conseguir fazer esse escoamento do óleo de soja, eles têm oferecido descontos de 10 a 15 dólares por tonelada em relação aos produtos, ao preço dos produtos vindos, ou no caso, oriundos da América do Sul, né? Além disso, né, os chineses têm uma vantagem logística, eles estão mais próximos da Índia, né? Então o produto deles chega nos portos indianos em um prazo de 10 a 12 dias, enquanto que o produto brasileiro ou argentino leva até 60 dias de tráfego ali, então o frete é muito mais caro, a demora para entrega, então os chineses têm um ponto aí vantajoso. Segundo alguns compradores indianos disseram a Bloomberg, né, em novembro, somente em novembro, as compras de óleo de soja da China atingiram 70 mil toneladas, podem superar ainda, o mês não fechou, né, então devem superar 80 mil até o final do mês, e 350 mil toneladas nos próximos 6 meses, ou seja, em 6 meses vão fazer tudo o que fizeram em 10 meses este ano e um pouco mais. Então, Naka, assim, é um ponto de atenção aqui para a indústria brasileira de soja e, portanto, para os produtores de soja aqui do Brasil, que já passam aí por um momento aí de cotações apertadas, né, custos altos, então as margens bem espremidas, ponto de atenção no ar aí, Naka. Olha, é interessantíssimo tudo isso que o Luiz nos traz, porque mostra como a geopolítica e a economia estão absolutamente integradas. E neste caso, o Luiz nos explicou muito bem, né? Para cumprir uma promessa que os chineses fizeram com Donald Trump, estão comprando ali sem necessariamente precisar desta soja, e aí acaba gerando uma distorção no mercado de derivados, como é o caso do óleo. Imagino, Luiz Fernando, que os preços no mercado internacional, o óleo tem cotação internacional, né? E deve estar distorcido para baixo neste momento. Sim, os preços hoje, tanto da soja quanto dos seus derivados, né, eles estão flutuando bastante em função dessa incerteza em relação à relação China-Estados Unidos e agora a Índia também, né? Então, assim, os preços da soja caíram mais recentemente, obviamente, né, porque passou a entrar o produto americano no mercado, uma oferta maior, e os americanos também pressionados a vender mais barato, né, porque o momento eles têm que aproveitar essa janela agora. Daqui a pouco entra a safra brasileira e é certeza que os chineses vêm para cá porque o preço brasileiro é muito competitivo. Muito bem, Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. Esse não tem cotação em queda, a cotação, Luiz Fernando, sempre em alta. Luiz Fernando, obrigado pelas informações, pela ótima análise aqui. Boa terça-feira. Obrigado, Naka. Um grande abraço a todos. Abraço.